Por isso que depois vamos mostrar à tela como é que ocorre o processo do sono a nível da área cerebral. Então, o que é que acontece? Quando nós não dormimos bem, o nosso corpo automaticamente não produz a serotonina. Não produzindo a serotonina, que é um hormônio que durante o dia se transforma durante a noite, vai se transformar em melatonina, aí automaticamente ocorre o processo do envelhecimento. Então o que é que acontece? Se não houver um bom sono, vai ocorrer, as células não conseguem se reprogramar, porque a partir das 0 horas ocorre aquilo que, para aqueles que estão a dormir, é chamado período REM. Esse REM é um período em que o homem, quando dorme, a mulher ou qualquer pessoa, então o corpo passa a fazer um processo que nós chamamos de reprogramação metabólica. Ou seja, tudo para, as células começam a se reprogramar, o metabolismo começa a mudar. Por isso é que se a pessoa dormir, e tanto é que se nós verificarmos as crianças, os bebês, passam a maior parte do tempo a dormir. Por quê? Quanto mais dorme, ele cresce, desenvolve e mais saúde tem. Então, quando não se dorme também, ali temos consequências, que são um envelhecimento precoce. Muitas pessoas dizem, olha, estou a fazer a dieta, eu como bons alimentos, como bem, mas eu estou sempre a engordar. Por quê? Porque não tem sono suficiente. Quando a pessoa não dorme bem... Doutor, desculpe só... eu tenho aqui uma dúvida que é a seguinte. Quem dorme, quem normalmente descansa poucas horas, engorda com mais facilidade? Exatamente. Está relacionado, o aumento do peso pode estar relacionado também. Podes fazer uma boa dieta, pode comer bons alimentos, pode fazer até inclusive, vamos lá ver, procurar um nutricionista, mas enquanto não regularizar bem a questão do sono, é tudo inútil. Por quê? É isso que eu já estava a explicar, porque durante o período da noite, à noite, ocorre aquilo que é a reprogramação metabólica. O que é a reprogramação metabólica? Significa que começando do estômago, o cérebro, todos os órgãos entram em repouso. E ali nessa altura agora, se o indivíduo não tem sono, esta reprogramação metabólica não acontece. Então o indivíduo come bons alimentos e esses alimentos são transformados em adipócitos. O que são os adipócitos? São células gordurosas. A alimentação é no sentido de garantir o combustível e ser queimado. Dali que, quando nós comemos, ali entra o processo do metabolismo, o alimento é transformado de macro para micromoléculas. Então aí automaticamente, se você fica deitado, então é por isso que muitas vezes os distúrbios que levam também à insônia está relacionado muitas vezes com pessoas que comem à noite uma quantidade enorme, portanto o excesso de comida à noite é um dos fatores de risco também que contribui para que a pessoa tenha problemas de insônia. Sim, porque depois fica... Tanto é que quando nós comemos o sólido, depois de comermos, aí bebemos água, nós temos duas partes importantes em termos anatômicos, o piloro e a válvula cárdia. São duas tampas que, quando você termina de comer, essas tampinhas elas fecham para que uma não permite para que o ácido clorídrico saia do estômago para o esôfago e a outra tapa para não permitir, quando ocorrer a digestão, de maneira que o alimento não saia do estômago para as outras partes do intestino. Nessa altura, por isso é que 15 minutos depois da refeição, começa o processo da digestão. Então é a mesma coisa, se pudermos pensar numa viatura em pleno funcionamento e a gente despejar água neste mesmo motor, isto pode causar problemas sérios. Nós, seres humanos, sopa pode ser útil porque durante a noite nós gastamos poucas calorias. Então nessa altura agora, ao deitarmos-nos, nós não vamos gastar calorias. Então, quanto mais a refeição for leve durante a noite, melhor é. Agora, está relacionado também aos distúrbios do sono. Quando nós comemos uma quantidade superior, aquilo que nós chamamos de uma montanha intransponível, quer dizer, há pessoas que durante a noite, ele pega aquela tigela toda ela cheia, não é? Só consegue adormecer. Vamos ouvir.
Temos aí imagens para mostrar aos nossos telespectadores. Muito bem. Dr. José Nguep falava sobre a qualidade do sono, que Certo. interfere de forma direta na maneira como nós aprendemos as coisas, não é? Certíssimo. Uma pessoa que dorme menos horas Envelhece mais. Exato. tem problemas de assimilar, não é? Isso. Assimilar as coisas. Isso. Falava-nos sobre isso e eu gostaria que desse continuidade porque eu penso que é importante, não é? Isso. Vamos falar de alguns alimentos que Sim, podem sim. interferir, que trabalham como se fossem beta-bloqueadores. O que são beta-bloqueadores? Significa que, a nível do nosso cérebro, existe uma área que é responsável para controlar aquilo que é entre noite e dia. Exatamente. Então, nós encontramos, por exemplo, muitas pessoas dizem o seguinte: olha, tem que tomar um cafezinho para não poder dormir. Portanto, o café, normalmente, portanto, estamos aqui a falar num programa que é de saúde. Exato. Eu não estou a falar, portanto, dos produtores do café, tá certo? Exatamente. Senão vão dizer que, olha, já começou a falar